Famílias indestrutíveis. O que não lhe ensinaram sobre a construção de um lar. Do autor Rafael Neri. Lerei o capítulo 7, intitulado A Arte de Resolver Conflitos. Quando duas pessoas oriundas de contextos familiares únicos e com histórias de vida distintas decidem se unir em aliança, inevitavelmente terão de lidar com desafios. É nesse complexo cenário que se abre um leque de possibilidades para o crescimento conjunto, tanto no âmbito pessoal quanto no relacional. Aliás, um aspecto frequentemente mal entendido acerca dos casamentos é que o segredo para a harmonia não está na ausência de desentendimentos, mas sim na aptidão para lidar com as divergências de maneira construtiva, por intermédio de uma comunicação eficaz e respeitosa. O segredo da comunicação. Comunicar é mais do que trocar palavras com alguém. Trata-se de um processo cujo significado é formado tanto pelo emissor quanto pelo receptor da mensagem. Assim, a eficácia dessa interação não depende unicamente da eloquência com a qual se comunica, mas também da clareza usada para expressar uma ideia e da interpretação do outro. Posto isso, ao dizer algo, devemos levar em consideração que palavras serão compreendidas para além do que está na superfície, uma vez que a intenção e o momento em que são expressas agregam grande valor e sentido à fala. Conforme observamos no universo da linguística, uma contribuição fundamental de Ludwig Wittgenstein é a percepção de que o significado de uma palavra é seu uso na linguagem. Ou seja, por intermédio do contexto prático e variável no qual as palavras são empregadas, entendemos o que elas realmente significam. Wittgenstein argumenta contra a visão de que as palavras possuem significados inerentes e estáticos. Portanto, decifrar o sentido de um termo envolve mais do que consultar sua definição em um dicionário. É preciso observar como as pessoas o empregam em diferentes situações. Para ilustrar a importância de uma comunicação clara, tomemos o caso dos professores. A proficiência no conteúdo que ensinam torna-se ofuscada se a habilidade de compartilharem esse conhecimento com os estudantes for ineficaz. De forma semelhante, um empresário que não conhece as nuances da etiqueta internacional tem de lidar com executivos japoneses, por exemplo, pode mostrar-se irreverente e não apresentar seu cartão de visitas com as duas mãos. Afinal, este é um gesto de respeito no Japão. Quando se trata de falar de um idioma estrangeiro, o risco de mal-entendidos aumenta se não há cuidado com as sutilezas culturais, pois termos que são corriqueiros em certo lugar podem ser interpretados como ofensivos em outra região. Agora imagine a seguinte situação. Ao retornar do trabalho após um longo dia exaustivo, o marido ouve de sua esposa: "Estou exaurida. O dia foi
muito difícil com as crianças hoje. Ele, que já estava estressado com as demandas profissionais ao longo do dia, talvez interprete tal comentário como um indício de que a esposa estaria com grande dificuldade para lidar com a educação dos filhos, o que intensificaria sua preocupação quanto à estabilidade do lar. Contudo, a intenção da esposa era apenas desabafar seu cansaço físico e psicológico. Se o marido lhe responder com base em suas próprias inquietações, poderá fazê-la se sentir ainda mais pressionada. Em contraste, um questionamento empático como: "O que aconteceu hoje, meu bem?" daria à esposa a oportunidade de falar sobre a questão e processar o que ocorreu ao longo do dia. Empatia. A palavra que se refere a um atributo sobremaneira importante, apesar de estar desgastado pelo uso leviano dos coaches modernos. Denota a capacidade de nos comovermos com as circunstâncias alheias, ou seja, colocarmos-nos no lugar do outro e entendermos suas necessidades. Um dos exemplos mais proeminentes dessa virtude é personificado em Cristo. Ele optou por assumir a condição humana e suas vulnerabilidades, demonstrando uma compaixão sem paralelos. Por meio de parábolas simples, acessíveis ao discernimento popular, assegurou que sua mensagem fosse compreensível às pessoas. Nos relatos dos evangelhos, certos momentos ilustram a empatia do Messias de maneira impactante. Em Marcos, algumas pessoas que traziam crianças até ele para serem abençoadas foram repreendidas pelos discípulos. Mas Cristo não se conformou com aquela postura e demonstrou sua empatia pelas crianças. Ele reconheceu a sinceridade do coração delas ao buscá-lo e as acolheu. Fora isto, admoestou os apóstolos por tentarem impedi-las de se aproximar dele. No Evangelho segundo João, a narrativa da mulher acusada de adultério também serve como uma excelente ilustração de empatia e misericórdia. Ela foi trazida perante Jesus por líderes religiosos que, ao acusá-la, invocaram a lei que decretava apedrejamento para tal infração. Em vez de dar uma resposta sofisticada, como se esperava, o Senhor se abaixou, escreveu na terra e, quando enfim falou, confrontou a hipocrisia daquelas pessoas. Logo após os mestres da lei e fariseus se retirarem, ele se aproximou da mulher e perguntou se alguém a havia condenado. Após ela responder que ninguém foi capaz de incriminá-la, o mestre disse que também não a julgaria culpada. Manifestou, assim, grande compaixão e lhe proporcionou uma nova chance de recomeço. Este relato também revela como a comunicação empática não denota necessariamente uma abordagem permissiva, pois muitas vezes o amor exigirá firmeza e a habilidade de corrigir, como indica a fala do mestre ao fim do versículo 11. Sendo assim, sempre questione a si mesmo quanto à sua intenção. Escolha suas palavras com discernimento e considere o que é pertinente e benéfico à conversa. A honestidade é imprescindível para a confiança mútua, ainda mais quando se trata de questões delicadas que permeiam o âmbito matrimonial. Assegurar a autenticidade das informações compartilhadas previne equívocos e estabelece uma base sólida para um diálogo coerente, que culminará em bons acordos.
Ademais, a forma e o momento são tão importantes quanto o conteúdo da mensagem em si. Utilizar um tom cuidadoso é essencial, pois até a verdade mais dura pode ser mal interpretada se for transmitida com rispidez, sarcasmo ou uma postura agressiva. Expressar desejos e preocupações de maneira acertada exige paciência e prática, a fim de se evitar barreiras emocionais. Mesmo com gentileza nas palavras, uma ocasião inadequada tende a distorcer a recepção da mensagem ou até causar danos à relação. Por isso, saber escolher uma ocasião mais propícia para expor determinados assuntos pode ser a chave para transformar uma troca de palavras em uma experiência conectiva e renovadora. Imagine que a esposa esteja passando pelo luto, poucos dias após a perda de um ente querido. Se justamente neste período o marido decidir que deseja tratar de problemas financeiros, por exemplo, é muito provável que não tenha um bom resultado. Tal demonstração de insensibilidade tenderia a desgastar o elo emocional entre os dois. Portanto, antes de qualquer palavra, devemos avaliar se o outro encontra-se receptivo ou não. Além de saber como e quando falar, precisamos estar dispostos a ouvir com atenção. Por vezes, na urgência de compartilhar nossos pontos de vista, desconsideramos a perspectiva do outro. É comum observar que, em muitos casos, mulheres tendem a explorar suas vivências de modo detalhado, enquanto homens podem inclinar-se para soluções mais objetivas e sucintas. Essa diferença não é um defeito, e sim uma oportunidade para identificar o estilo de comunicação do cônjuge e respondê-lo dessa maneira. Tenha em mente que ouvir é um ato consciente e intencional, não uma demonstração de passividade. Profissionais da psicanálise, em especial os adeptos das teorias de Jacques Lacan, enfatizam a importância da comunicação verbal como um meio de cura. Às vezes, o que um cônjuge realmente necessita é dar a chance de expor seus sentimentos e preocupações sem ser interrompido ou julgado. Levar em conta o equilíbrio entre ouvir e falar de acordo com as necessidades e características de cada situação é fundamental. Na maioria das vezes, o princípio 80-20 pode ser útil. Dedicar 80% do tempo à escuta e limitar em 20% a expressão pessoal. Caso perceba uma desproporção, reajuste. Aliás, lembre-se de que escutar não é apenas uma questão mecânica, mas requer total atenção. Evite formular respostas antecipadas na cabeça ou aguardar impacientemente a sua vez de falar. Acolha e pondere os argumentos do outro. Esteja aberto a reconhecer seus pontos válidos e entender suas emoções. A maneira como nos comunicamos e respondemos aos outros revela nossas intenções reais. Portanto, não devemos usar palavras apenas para preencher o silêncio
ou pelo anseio de dar uma resposta cortante a ideias que nos desagradam. Há uma frase, comumente atribuída a Platão, que capturou muito bem esse conceito. Os sábios falam porque têm algo a dizer. Os tolos, porque precisam dizer algo. Com isso, entendo que, no cerne de um diálogo eficaz, encontra-se a habilidade de compreender a perspectiva do outro, estar atento e elaborar comentários que levem em conta tanto o contexto quanto as emoções dos interlocutores. 3 formas de se comunicar. Existem 3 elementos particularmente importantes para uma comunicação eficaz, que, quando bem utilizados, podem enriquecer de forma significativa o vínculo emocional entre os cônjuges. O diálogo é o primeiro deles e se revela como um artifício indispensável. Consiste na interação de ideias distintas, sejam elas opostas ou complementares, com o objetivo de alcançar um consenso que facilite a convivência na relação. Um diálogo bem conduzido pode transformar desentendimentos em oportunidades para se desenvolver soluções mutuamente benéficas. Para que isso de fato aconteça, é necessário evitar generalizações, exageros ou acusações, substituindo comentários como "você sempre" ou "você nunca", por exemplos claros, comunicados de forma respeitosa. Como Romain Rolland uma vez escreveu: é impossível discutir com alguém que afirma não buscar a verdade, mas já a possuir. Em outras palavras, devemos nos lembrar da importância de dialogar sem a pretensão de já termos todas as respostas, tendo a disposição de entender e crescer com a perspectiva do outro. O segundo elemento é menos convencional, mas transformador na comunicação de um relacionamento. Refiro-me ao monólogo. Quando um dos cônjuges tem a oportunidade de se sentar com o outro e expor seus sentimentos e pontos de vista de maneira unilateral, sem interrupções, seu uso deve ser pontual, pois sua eficácia advém justamente de sua aplicação precisa e eventual. Isto é, quando as tentativas de diálogo não são acolhidas com a atenção necessária, o monólogo pode ser uma alternativa. É necessário, no entanto, que seu propósito não seja impor uma perspectiva tendenciosa, mas facilitar uma comunicação honesta e aberta acerca dos sentimentos. Considere a situação em que um cônjuge se sente magoado pelo modo como o outro age nas redes sociais. Esse desconforto pode surgir, por exemplo, se um dos dois interagir com certas fotos consideradas inapropriadas pelo outro. Se as tentativas de diálogo forem ineficazes e a dor emocional persistir, talvez a melhor opção seja por um monólogo. Ressalto a importância de adotar uma postura madura e calma ao fazer isso. A sua fala deve ser pautada pela sinceridade e esclarecer como determinados comportamentos afetam o relacionamento e geram desconforto.
Este ato de abrir o coração não pode ter um tom acusatório. Deve ser apenas um compartilhamento de preocupações que visa a conscientização, não ao debate. Após um monólogo, a postura adotada deve ser destituída de qualquer tipo de manipulação, em especial no que tange à intimidade sexual. Uma vez que a fala tenha terminado, o relacionamento precisa retornar à sua dinâmica habitual sem constrangimentos. Inclusive, deve-se evitar trazer o assunto à tona, para não soar como uma tentativa de coagir ou induzir o outro a concordar ou responder de um modo específico. Outro aspecto importante na utilização do monólogo é que, após esse tipo de interação, faz-se imprescindível que os deveres conjugais continuem sendo cumpridos com ainda mais generosidade e dedicação. Apesar da tensão possivelmente ocasionada pelos assuntos. Desse modo, ficará evidente ao cônjuge que a intenção do comunicante era de fato resolver o problema e conservar saudável a aliança, não manipular o outro. Curiosamente, se gerido de maneira adequada, este período pode marcar um aprofundamento na demonstração de cuidado, sendo uma oportunidade de deixar as ações falarem mais alto do que as palavras. Então, por meio do serviço, terceiro elemento de uma comunicação assertiva, cria-se uma linguagem não verbal, mas significativa. Tal abordagem, capaz de transformar a vida dos dois, distingue-se pela ausência da busca por recompensa ou reciprocidade, pois a pessoa encontra alegria e satisfação no próprio ato de servir. Diálogo, monólogo e serviço são ferramentas que coexistem e se complementam. O primeiro funciona como a espinha dorsal do entendimento mútuo, enquanto o segundo desempenha um papel determinante ao permitir a expressão individual sem intervenções. Servir, por sua vez, embora às vezes represente uma função menos óbvia, é um modo eficaz de interação. Por isso, o aperfeiçoamento contínuo dessas práticas é uma competência valiosa a ser aspirada e desenvolvida nos relacionamentos, sobretudo no conjugal. O que destrói um casamento? Após atender inúmeros casais, observei como uma série de dissidências na dinâmica matrimonial fica evidente em consultórios terapêuticos. Esse espaço, longe de ser o ponto de origem dos problemas, serve como um lugar seguro, no qual casais podem externar e compreender questões subjacentes da relação, que, muitas vezes, acumularam-se ao longo do tempo. Nas consultas, é comum que cônjuges foquem mais na falha do outro e tragam queixas como a falha que demonstrações de amor, a carência de prazer sexual e assim por diante. Isso denota uma relutância em admitir os próprios erros, um fator
significativo para o desgaste do casamento. Por mais penoso que seja, expor os desdobramentos da crise conjugal é o primeiro passo para a restauração. Aquilo que deve ser tratado vem à luz, e então pode ser endireitado. Esse processo, no entanto, não deve ocorrer de modo leviano, isto é, atentando-se apenas aos sintomas problemáticos. Pelo contrário, a raiz do conflito tem de ser devidamente analisada. Ao lidar com crises matrimoniais, é comum que se descubra uma base instável, similar a uma estrutura predial construída sobre fundações fracas. Imagine um edifício de 30 andares. Sua estabilidade não depende da beleza da fachada ou da elegância dos interiores, mas da solidez de seus alicerces. Se forem frágeis ou mal construídos, o prédio inevitavelmente apresentará rachaduras e poderá sofrer um colapso a qualquer momento. De modo semelhante, alianças constituídas sobre premissas vulneráveis, como sentimentos passageiros ou aspectos superficiais, acabam por enfrentar grandes dificuldades ao suportar as adversidades da vida a dois. Fora isso, desenvolver uma relação baseada em expectativas irrealistas sobre os papéis do homem e da mulher também se mostra bastante danoso. Representações idealizadas de romance, mostradas na mídia ou cinema, promovem uma visão fantasiosa do amor, contribuindo para o que pode ser descrito como romantismo destrutivo. Trata-se de narrativas desprovidas de conexão com a realidade, que projetam padrões amorosos irreais e insustentáveis na vida ordinária. Por outro lado, tendências atuais como a cultura woke, que visam desconstruir os papéis tradicionais de homem e mulher, conduzem seu público a uma desvalorização das qualidades complementares que ambos os sexos oferecem em um relacionamento, além de gerar uma visão deturpada do amor e do real romantismo. Como consequência, desloca-se o foco dos valores tradicionais de compromisso e afeto mútuo para uma visão autocentrada. Tal desconstrução tende a resultar na falta de bons exemplos e referências sólidas para os que buscam entender e desempenhar seus papéis com equilíbrio e autenticidade. Também nos deparamos com a valorização excessiva do status socioeconômico, que leva muitos a se relacionarem considerando mais os benefícios aparentes do que a verdadeira compatibilidade em aspectos profundos. Se não estivermos atentos, essas circunstâncias podem nos deixar propensos a absorver e replicar tais padrões em nossos próprios relacionamentos. Em oposição aos mais diversos tipos de relações construídas sobre pilares inseguros, casamentos duradouros fundamentam-se na fé em Cristo e na Palavra de Deus. A parábola bíblica da casa edificada sobre a rocha elucida a importância de ter
alicerces espirituais resistentes, que oferecem não apenas estabilidade, mas também orientação e força nos momentos desafiadores e incertos. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu, e foi grande a sua queda. Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 ao 27. Quem ouve as palavras do Mestre e as exercita em todas as áreas da vida, torna-se apto a suportar os momentos desafiadores. Já aqueles que não praticam os ensinamentos do Senhor, deparam-se com consequências adversas devido à falta de aderência aos preceitos divinos. Os ventos contrários virão de todo modo. A diferença é que uma casa permanece em pé nas tempestades e a outra é derrubada. Na prática, um casal firmado na rocha, que é Jesus, honra seus compromissos e se dispõe ao sacrifício. Atitudes fundamentais para manter uma união forte e bem ajustada. Assim como a rocha oferece segurança, a disposição para o amor abnegado fornece a fortaleza necessária a um relacionamento próspero. A rocha é um material sólido, construído de partículas interligadas que compõem sua estrutura compacta e unificada. A areia, em contrapartida, pode ser comparada a uma substância em estado gasoso, cujas moléculas se movimentam e se espalham pelo ambiente. Como a areia movediça, o vínculo conjugal também pode ser abalado quando o marido e a mulher permitem que suas diferenças os distanciem. Afinal, a coesão em um casamento é comprometida quando ambos optam por seguir percursos distintos. Divergências em objetivos e expectativas atuam como influências contrárias e podem gerar um conflito difícil de ser superado. Por exemplo, uma advogada ambiciosa e seu marido artista vivenciam a tensão de mundos opostos. Enquanto ela, em prol de crescimento na carreira, investe longas horas no escritório e até leva trabalho para casa, ele valoriza um estilo de vida mais tranquilo e prefere passar o tempo em seu estúdio, pintando. Discrepâncias dessa magnitude criam um descompasso em suas rotinas e objetivos. A advogada, frustrada, vê no marido uma falta de ambição e contribuição prática no lar. Ele, por sua vez, sente-se negligenciado, sufocado pelo zelo incessante que ela apresenta pelo trabalho. Se considerarmos um cenário empresarial, podemos pensar em uma companhia fundada por dois sócios. Um com um perfil mais conservador, busca estabilidade e crescimento gradual em um modelo de negócio já estabelecido e comprovadamente lucrativo. O outro, com uma abordagem mais inovadora, deseja investir
em novas tecnologias e expandir rapidamente, explorando mercados emergentes e arriscando em estratégias de marketing mais agressivas e ousadas, além de desenvolver sempre novos produtos. Esse desacordo de visões irá gerar um quadro análogo ao do casamento descrito anteriormente. Agora, o cerne do problema não reside nas distintas metas pessoais ou nas carreiras em ramos diferentes, e sim na carência de unidade. O conflito emerge quando dois corações, que deveriam pulsar em uníssono, encontram-se descompassados sob o mesmo teto. De forma similar, no exemplo do parágrafo anterior, não é a variedade de estratégias que ameaça o sucesso, mas a ausência de um alinhamento coerente entre os sócios. Amós, em uma de suas profecias ao povo de Israel, propõe uma reflexão relevante para a coesão em relações interpessoais, em especial no contexto matrimonial. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Amós, capítulo 3, versículo 3. Este versículo é bastante esclarecedor. Ao analisar um matrimônio em colapso, torna-se evidente o contraste nas direções tomadas pelos cônjuges. Porém, chegar a esse estágio costuma acontecer aos poucos e não de modo abrupto. A separação definitiva representa apenas a concretização visível de um processo que, muitas vezes, desenrola-se de maneira gradual e silenciosa. O egoísmo atua como um catalisador na destruição de lares, bem como em quaisquer outros relacionamentos, pois posiciona o indivíduo como o centro de sua própria existência e reduz o cônjuge, Deus e os filhos a papéis secundários quando comparados à sua procura pessoal por felicidade. Reconhecer o egoísmo em si mesmo não é complicado. Ele se revela por meio de queixas centradas somente nas ações do outro. Relutância em se comprometer ou considerar as necessidades alheias, também em atitudes possessivas ou controladoras. Concentrar toda a sua prioridade em objetivos particulares, como viagens extensas por razões de trabalho ou assumir encargos que elevem o status individual, mas restringem o tempo com a família. Gera graves tensões no casamento. Manter um equilíbrio entre a carreira e a vida familiar requer que se pondere a importância do suporte emocional e da presença junto aos entes queridos, que são mais significativos do que ganhos financeiros. Tomar decisões com a família em mente implica em uma avaliação cuidadosa das consequências de cada escolha em favor do bem-estar coletivo. Relacionamentos bem-sucedidos resultam de um esforço consciente e intencional. Não ocorrem de modo aleatório ou por mera sorte. Para manter um casamento próspero, impõe-se a necessidade de um conjunto de práticas e conhecimentos que muitas vezes não nos ensinam no decorrer da vida, como a vigilância constante
sobre o rumo do relacionamento. Isso deve incluir uma reflexão sobre as nossas próprias atitudes, bem como uma disposição para adotar mudanças que beneficiem tanto o parceiro quanto a relação como um todo. Tal cuidado contínuo pode ser comparado à preparação necessária para uma viagem de carro na era pré-GPS, quando precisávamos consultar mapas e fazer paradas frequentes para verificar a rota. No casamento, temos de realizar pausas estratégicas para assegurar que nos encontramos no trajeto desejado. Em cada parada na estrada, os cônjuges têm a oportunidade de avaliar com calma se estão seguindo na direção certa para atingir os objetivos comuns do relacionamento. Sempre com uma abordagem serena, sem emoções exacerbadas ou reações precipitadas. As relações conjugais são forjadas dia após dia, e cada escolha que fazemos em nosso relacionamento contribui para o futuro a dois. Por isso, a harmonia e o amor dentro da família precisam ser constantemente cultivados e defendidos contra quaisquer fatores que possam enfraquecê-los. A saúde do casamento é mantida por intermédio de decisões intencionais e abnegadas, que reforçam o vínculo e promovem a unidade familiar. Trate a causa, não o sintoma. Entender a complexidade dos relacionamentos exige um olhar atento a conflitos subjacentes, pois há uma tendência a se fixar em discordâncias superficiais e desviar a atenção das verdadeiras raízes dos problemas. Considerar os sintomas temporários apenas pode trazer um alívio imediato, mas não conduz a uma resolução permanente. Portanto, em vez de tentar remediar as tensões, torna-se necessário tratar as questões fundamentais que geraram tais conflitos e, desse modo, evitar que eles se repitam. Essa dinâmica pode ser equiparada ao desafio enfrentado por Hércules em sua luta contra a Hidra de Lerna, pois a estratégia encontrada pelo herói para derrotar a criatura foi dupla. Em primeiro lugar, ele percebeu que cortar as cabeças do monstro era ineficaz, pois quando uma era cortada, duas novas cresciam em seu lugar. A solução veio com a ajuda de seu sombrinho Iolau. Enquanto Hércules decapitava a Hidra, Iolau cauterizava os tocos com uma tocha. Por fim, Hércules cortou a cabeça imortal, que era a fonte de sua regeneração, e a enterrou sobre uma grande pedra para que não pudesse ressurgir. Ao ler esta história, entendo que assim como Hércules teve que empregar tanto força quanto astúcia para vencer, casais devem combinar entendimento emocional e comunicação efetiva para resolver os conflitos que ameaçam a união. Nas inquietações da vida a dois, o impulso de se provar correto costuma ser bastante contraproducente. Em vez de permitir que a emotividade gere embates acirrados, lembre-se de que o importante não é ter razão, mas cultivar uma relação saudável.
Este ajuste na perspectiva atua como um farol nas tempestades enfrentadas pelas embarcações conjugais. Muitos pensam que ceder é um sinal de fraqueza, porém não poderiam estar mais enganados. Na realidade, essa atitude demonstra força, enquanto a rigidez e o egoísmo expõem um espírito fraco. Fazer concessões é um gesto de abnegação e compromisso. Outra atitude fundamental se traduz em reconhecer erros e pedir perdão. Isso denota bravura e reflete um passo em direção à cura de feridas que, se negligenciadas, podem se transformar em dores emocionais profundas. O perdão, muitas vezes motivado por valores espirituais, não só corrige enganos, como também permite a renovação do amor. A Bíblia apresenta 2 versículos pertinentes para esta questão. Um encoraja a solução de atritos antes do término do dia, com o objetivo de prevenir a formação de ressentimentos. E o outro nos orienta a evitar discussões desnecessárias que possam levar ao distanciamento e prejudicar a convivência. Quando ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Efésios, capítulo 4, versículo 26. Começar uma discussão é como abrir brecha em um dique. Por isso, antes que a disputa estoure, abandone-a. Provérbios, capítulo 17, versículo 14. Desentendimentos são naturais em qualquer relação. No entanto, temos que desenvolver estratégias para resolvê-los de maneira oportuna. Por isso, tomar a iniciativa para a reconciliação, acompanhada de uma postura empática e compreensiva, prova ser essencial para prevenir desgastes emocionais no casamento. Grandes obras não são feitas por impulso, mas por uma série de pequenas coisas que se somam. Ou seja, cada pequeno passo na direção da compreensão e do perdão constrói gradualmente uma relação mais forte. As ações que praticamos hoje não se restringem ao momento presente. Contudo, compõem a estrutura para um futuro repleto de amor, duradouro e enriquecimento mútuo. Esse foi toda a leitura do capítulo 7. Agradeço por estar acompanhando a leitura desse livro fantástico. Perdão por algum pequeno deslize na leitura. Infelizmente acontece. Melhorando sempre. Tchau, tchau.